tudo bem? Vamos então à aula de número 7, revisão, prova paulista. Agora nós vamos falar de população e território, né? No seu livro, livro do estudante, lá na página 176, vai dizer aí, ó, a população economicamente ativa, a gente chama ela de PEA. Quem é essa população? É aqueles que trabalham, é aqueles que têm dinheiro, né, trabalhando e gira a economia do país. É importante que você grife isso, certo? Engloba pessoas que trabalham e buscam emprego sendo essencialmente para a economia, certo? Então, essa é a PEA, é uma definição, eu acho importante você deixar ela grifadinha, bonitinha aí, porque conceitos, como eu disse na aula passada, conceitos são geralmente cobrados, beleza? Não se esqueçam disso. Agora existe também a PIA, População em Idade Ativa. O que é isso? Inclui todos em idade de trabalhar, independentemente de estarem ou não no mercado de trabalho. Que são pessoas, ó, ele vai colocar em idade de trabalho de 14 anos até, né? Não tem um limite assim de idade, mas a gente costuma falar que tem 65, 70 anos, beleza? Mais ou menos isso. A PEA e a PIA. Então, aqui já tem um esqueminha, né? Dizendo quem são essas duas populações. População abaixo da idade de trabalhar, com menos de 14 anos, tá? Então, ela é a pineia, que não está aparecendo ali no texto, né? Aqueles que não podem trabalhar, ou aqueles que já passaram a idade de trabalhar, que não são economicamente ativos. Então, pineia. Vou até escrever aqui do ladinho para você, ó, para ficar mais didático, ó. Pineia. Não, automaticamente, né? Você percebe que não vai ser diretamente cobrado, né, o conceito de pineia, mas a pia, certo? A pia e a peia, beleza? E aí ele fala, né, que essa população, né, encerra aqui os menores não podem trabalhar, né, mas tem que estudar, né, com certeza. E a população em idade de trabalhar com 14 anos ou mais, ela pode tomar dois caminhos. São pessoas fora da força de trabalho, fora do potencial de trabalho, e que elas podem também buscar trabalho, mas não estão disponíveis, e não buscarem trabalho, mas estão disponíveis. Ela pode ter dois caminhos aí, e quem não busca trabalho, mas está disponível, ou é desalento, ou está desalentados, ou não desalentados. Já a pessoa que tem força de trabalho e está fora da força de trabalho potencial, ela já encerra aí, né? Ela tem força, mas ela não consegue se incluir, pode ser que isso aconteça. E por outro lado também tem a pessoa com força de trabalho, que já estão ocupados, e que pessoas que estão trabalhando em hora suficiente. Só que tem aqueles que estão também ocupados, que estão subocupados por insuficiência de horas trabalhadas. Então, às vezes, eles estão trabalhando, mas não é a quantidade de tempo, de dinheiro e tudo mais isso, beleza? Se você não entendeu o que significa essa palavra desalentados, eu vou até puxar aqui, ó, no dicionário para nós e coloco para você. Daqui a pouco eu já puxo, que eu tô sem internet nesse momento. Mas daqui a pouco eu puxo, só para a gente entender. Mas a ideia é mostrar as pessoas que trabalham, aqueles que não trabalham, e a gente vai tentar entender isso aqui. O que costuma cair nessas provas, né? Bom, o conceito de desemprego conjuntural, né, que ocorre em períodos de crise econômica, quando há queda de demanda de serviço, bens e leva as empresas a reduzir suas equipes, resultando em demissões. Bom, esse é o primeiro ponto que eu quero dar um destaque aí. O desemprego conjuntural. Aqui você pode lembrar basicamente da pandemia. Um monte de empresa fechou por um motivo, né? Foi um motivo de doença, e aí desestruturou toda a economia. Esse é o desemprego conjuntural. E o desemprego que vem acontecendo, que esse também é perigoso também, conjuntural é mais, mas o perigoso deles mesmo é o estrutural. O estrutural, ele vai trazer uma ideia para nós que a tecnologia vai substituir o ser humano, que é o que vem acontecendo, né? Aí ele fala, ó, o desemprego estrutural está relacionado à transformação mais profunda na economia, como o avanço da tecnologia que automatiza processos e substitui determinadas profissões. Bom, nós comentamos isso em sala de aula. Você vê supermercados hoje sem caixas,
você já vê lugares que está totalmente automatizado, né? Não precisa do ser humano, né? Tem umas lavanderias aqui próximo da gente que não tem um funcionário, entendeu? E isso vai causando um desemprego estrutural, porque você não precisa de ninguém para atender. O próprio sistema faz isso e as pessoas já estão sendo treinadas, né, para ela mesmo se autoatender, né? E isso não causa problemas entre funcionários e clientes, né, que geralmente acontece. Esse é o tipo de desemprego estrutural, beleza? Então, só para resumir. E aí, né, ele fala, esse tipo de desemprego exige que os trabalhadores desenvolvam novas habilidades para se adequar às demandas do mercado. E aí, quem tem que mudar somos nós. Tem cursos e cursos aí para todo lado. Galera, é estudar mesmo, por causa dessas duas formas de desemprego, principalmente o estrutural para nós. O desemprego conjuntural ele acontece, sim, né? A economia dá aquela queda por muitos motivos, por motivo de guerra, por motivo de, de doenças e outras coisas que podem acontecer na economia de um país, né? Motivos políticos e tudo mais, mas o desemprego estrutural também é um problema. E é um problema que ele vai mudando a cada dia, a gente não vai percebendo, né? Lá em anos atrás tinha um apagador de postes. Um cara que saía apagando poste por poste na cidade. Hoje não existe mais. Hoje você vê profissões, que nem nos Estados Unidos, por exemplo, e aqui no Brasil já vai começar a pegar essa ideia, o frentista. O frentista é aquele que abastece o carro, né? E hoje você já vê postos de gasolinas aí que você passa o cartão e nem precisa do frentista. Você mesmo abastece seu carro. E com a chegada dos carros elétricos, a situação vai piorar, né? Então, vamos estudar, galera. Vamos estudar que quem estuda está tendo emprego, tá? O setor terciário, que inclui serviços como comércio, saúde e educação, é o maior empregador do Brasil. Com a urbanização, ou seja, com a criação das cidades, a economia brasileira está cada vez mais voltada para os serviços, exigindo trabalhadores mais qualificados para o mercado de trabalho. Beleza? Agora, já vamos para outra aula, né? Tudo isso a gente já fez em aula 8, fluxos populacionais. Precisamos entender isso aí. Por que as populações vão para lá e vêm para cá, né? Quais são os fatores? Eu vou até anotar aqui, talvez vocês não tenham entendido ainda. Os fatores de repulsão. Vou colocar aqui, ó. Repulsão. Existem fatores de repulsão ou fatores de atração. Enquanto uma área está atraindo, a outra está trazendo por repulsão, certo? Então tá aí uma ideia para nós. Os fatores, por que existem esses fluxos populacionais. Aqui na repulsão a gente pode chamar atenção, por exemplo, Nordeste do Brasil. Muitas pessoas saíram do Nordeste e vieram para o Sudeste. Qual o motivo? Em busca de melhores condições de vida, em busca de emprego, em busca de casa, né? Eles estavam lá no meio da seca do sertão, muito difícil, não tinha empresas, não tinha como sustentar sua família e era muito difícil. E aí a gente chama atenção, né, para aquele quadro Os Retirantes, que foi apresentado para vocês em sala de aula, onde tinha a mãe, o pai, a criança pequena, o avô que estava sendo carregado pelo pai, né? A mãe, que já tinha uma menina que já era mãe solteira, e aí virava aquele auê, né? E as pessoas precisavam todo mundo trabalhar, cada um ter sua dignidade. Então, quando uma região não tem tudo isso para oferecer, vira um fator de repulsão. As pessoas querem sair dali. O fator de repulsão também pode ser problemas políticos, né? Perseguições políticas, perseguições religiosas. Isso pode acontecer. E enquanto um fator expulsa, né? Repulsa a pessoa, outro fator atrai melhores condições de vida, lá tem emprego, lá tem trabalho e a gente vai atrás dele, né? Geralmente as migrações ou internas ou externas, né? E agora que nós vamos falar um pouco mais sobre isso, beleza? Lá na página 180 vai dizer assim: ao longo dos séculos, os fluxos populacionais foram impulsionados por diversos fatores econômicos e sociais. As imigrações europeias para o Brasil, especialmente no século XIX e no século XX, foram impulsionadas por diversos aspectos. Quando eu falo impulsionada, eles sentiram fatores de atração, incluindo a demanda por trabalhadores nas lavouras de café. Então, o principal produto que trouxe pessoas para cá no Brasil no século XIX e no século XX foi o café. Você não pode esquecer desse produto tão importante que enriqueceu um grupo de pessoas aqui no Brasil e que depois veio a ser dono de muitas indústrias aqui no Brasil, certo? E aí, esse fluxo também só aconteceu porque aconteceu uma coisa muito legal aqui no Brasil, eu acho importante, a abolição da escravatura, certo? Que foi em 13 de maio de 1888, certo?
Além disso, crises econômicas na Europa, né? Estava em pé de guerra, já estava para acontecer uma guerra na Europa, veio uma galera antes dessa guerra, e políticas do governo brasileiro favoreceram o fluxo de italianos, alemães, portugueses. O Brasil precisava da terra, usar a terra do sul principalmente, e aí chamou essa galera para vir morar no Brasil. E aí estamos nós aqui, né? Nós, muitos de nós, né? Nem todos. Eu tenho parte da minha família, são os italianos, né? Minha avó falava alto mesmo, você pode ter certeza. E eu falo também, né? Vocês podem ver pelos corredores da escola. Outros grupos europeus, né? Que também vieram, estabeleceram-se principalmente em São Paulo e na região sul, certo? E também a partir do século XX vieram também os povos amarelos, os povos asiáticos, né? Os imigrantes asiáticos vieram para o Brasil também trabalhar nessas lavouras de café, certo? Principalmente os japoneses, não pode esquecer disso, tá? Atraídos por acordos entre Brasil e Japão para suprir a demanda da mão de obra agrícola, posterior inserção em atividades urbanas. Os japoneses vieram para o Brasil e hoje vai muito brasileiro para o Japão, né? Mal sabia o Japão que ia ser destruído na Segunda Guerra Mundial, mas ele ia se levantar, porque o povo dele também se disciplina muito. O brasileiro ainda tem muito trabalho a fazer dentro do território para equipar, mas estamos no caminho, né? Um pouquinho todo dia a gente vai melhorando. No decorrer do século XX, intensas transformações no Brasil influenciaram os fluxos populacionais internos. Questões ambientais, econômicas, entre outras, impulsionaram a migração para o Sudeste e Centro-Oeste. Então, houve também migrações internas, como eu disse. O pessoal saiu do Nordeste e veio para o Brasil. Isso é muito importante você saber, é muito importante você ficar ligado nessas coisas, tá? Que isso vai te ajudar a entender. Então, vieram muito para o Sudeste, para o Centro-Oeste e para a região Sul também. Aqui não cita, mas tem a região Sul também, tá? Em busca de melhores condições de vida. Os migrantes, tá vendo que eu não falo nem EI, nem I? Os migrantes foram pessoas, né, que foram motivados principalmente pela oferta de emprego na indústria, na agricultura e na construção de Brasília, certo? A agricultura do estado de São Paulo, o café. A indústria, que já estava nascendo aqui no Sudeste, e a construção de Brasília no Centro-Oeste, né? Estava sendo construída ali na década de 50 até inaugurar em 1960, beleza? Nas últimas décadas, o Brasil se tornou um destino atrativo para imigrantes, ou seja, para pessoas que querem vir morar no Brasil, especialmente os haitianos. Olha lá, quem que é? Você pode saber que isso aqui provavelmente pode cair na sua prova. Haitianos, venezuelanos, nós temos alunos, muitos alunos, né, de outras nacionalidades dentro da nossa sala de aulas no Brasil e são muito bem acolhidos. A gente tem eles como uns queridos, tá? E fatores de repulsão, como desastres naturais que aconteceram nos países deles, crises políticas, crises econômicas, né? Eu chamo a atenção para os haitianos, desastres naturais, teve terremotos lá que acabou com o país, né? As pessoas ficaram sem água, coisas tristes mesmo. Na Venezuela e na Bolívia também, crises políticas, principalmente na Venezuela, que culminou em problemas econômicos também. E esses grupos, né, praticamente fugiram do seu país, né, tiveram que sair de lá para buscar uma vida melhor para suas famílias. E assim sempre vai acontecer no mundo, viu, gente? Sempre. O lugar não tá bom, a gente tem que mudar, às vezes por força maior, certo? A estabilidade econômica e a posição da potência regional transforma o Brasil em um polo de atração migratório da América Latina. E é isso, tá? O Brasil é o maior país da América Latina e o mais rico dele também. Brasil, México e Argentina são os 3 países mais ricos da América Latina. Vale a pena a gente entender aí. Já na aula 9, né, tudo isso aí, os exercícios a gente fez, a gente vai falar um pouquinho de pesquisa de dados sobre a população brasileira. Gente, dados é uma coisa que é muito importante para quem administra qualquer coisa. Qualquer coisa. Hoje, banco de dados é uma coisa que enriquece empresas, pessoas, governos e tudo mais. Então, você ter noção de dados, da coleta de dados, isso é muito importante. Hoje, tudo que a gente faz na internet, tudo que a gente faz na escola, que a gente faz em muitos lugares, está sendo colhendo dados, tá? Para quê? Para tentar pensar em melhores estratégias para administrar as coisas. E aí está dizendo, ó, a pesquisa de dados sobre a população brasileira propicia uma análise aprofundada das características demográficas do país, como distribuição etária, crescimento populacional, taxas de natalidade e mortalidade e indicadores de educação, saúde e renda.
Ao estudar esses dados, é possível compreender as dinâmicas populacionais, os fatores que influenciam a organização da sociedade, revelando desigualdades regionais, padrões migratórios e as necessidades de cada grupo populacional. Eu acho que vale o grife aí nessa parte, viu, gente? Sabe por quê? Porque ele te dá a ideia do que está acontecendo, né? Esses fatores do que está acontecendo. Então eu acho que vale o grife aí nessa parte, né? Ao estudarem, de novo, ó, ao estudar esses dados, é possível compreender as dinâmicas populacionais, os fatores que influenciam a organização da sociedade, revelando desigualdades. É o que eles estão procurando, problemas, né? Para tentar resolver padrões migratórios e necessidades específicas de cada grupo populacional, certo? Tem lugar que tem escolas, tem lugar que não tem, tem lugar que tem hospital, tem lugar que não tem. Tudo isso tem que ser resolvido, né? E eles fazem o quê? Utilizar fontes confiáveis para obter esses dados. As fontes têm que ser, olha a palavra, fidedigna, ou seja, verdadeira e confiável. Bom, quando ela vem de um órgão governamental, que nem o censo demográfico feito pelo IBGE, ela é uma fonte confiável. Toda informação emanada pelo governo, ela é confiável e é aceito, né, pelas universidades, é aceito como um argumento, né, fundado, beleza? Além de proporcionar uma compreensão mais detalhada da população, a pesquisa de dados demográficos, ou seja, sobre a população, favorece a realização de comparações e análise crítica sobre temas como urbanização, políticas públicas e qualidade de vida. Então, é como eu estou dizendo para vocês, é importante estudar a coleta de dados? Sim. Para quê? Para isso aqui, ó. Pronto. Vou até trocar a corzinha aqui, eu vou pôr na amarela, vai. Aí, é para isso, urbanização, políticas públicas e qualidade de vida. Essas informações são essenciais para fundamentar as decisões e ações que visam o desenvolvimento social e econômico do país, especialmente nos municípios. O site do IBGE Cidades, né, que a gente viu em sala de aula, se você não viu, você pode acessar pela sua casa, é um site que você consegue consultar muitos dados de todos os 5.568 municípios do Brasil, certo? É uma dessas fontes confiáveis e possibilita buscar diversos dados dos municípios brasileiros ligados ao trabalho, educação, população, economia, entre outros. Então, eles querem saber muitos dados sobre a população. Você está trabalhando, você não está, se tem banheiro, se não tem, você quer saber. Para quê? Para buscar melhorias, fazer políticas públicas. Entendeu? A vida da população só muda se a gente cria uma política pública e começa também a pensar um pouco mais no nosso povo. Aí ele fala, ó, o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE, é a principal fonte de dados do Brasil, atendendo às necessidades de diferentes setores da economia e dos órgãos governamentais, beleza? Bom, além disso, oferece uma variedade de plataformas, como mapas, IBGE Educa e o Atlas Geográfico e tal. Então, qual que é a ideia aqui? É chamar a atenção para o IBGE, né, que é um órgão governamental de fonte fidedigna, certo? Você vai precisar muito disso aqui, fazer trabalhos na faculdade, né? Você vai precisar muito. Então você deixa grifadinho aí e saiba a importância do IBGE. Isso aqui a gente fez em sala de aula. Eu já vou então para a aula de número 9. 10, né? Características demográficas do Brasil, beleza? Bom, nesse sentido aí, o Censo Demográfico do Brasil é conduzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a cada 10 anos. Gente, isso aqui é importante, hein? Já vou até grifar isso aqui, porque isso aqui é importante. Quanto tempo é feito o censo, a contagem, professor? Bom, o censo é feito a cada 10 anos, certo? Vou colocar uma corzinha aqui, vamos pegar essa aqui, azulzinho. A cada 10 anos, você não pode esquecer disso, pelo amor de Deus, tá? Por meio desse levantamento, né, passa gente na sua casa, passa gente uma vez a cada 10 anos perguntando um monte de coisa, né? Tem os questionários deles. Por meio desse levantamento é possível obter dados para verificar, por exemplo, a população absoluta, o crescimento populacional, a densidade demográfica, a distribuição da população por faixa etária, além de outras informações. Então eles vão colher dados para fazer a pirâmide etária, eles vão colher dados para saber quantas pessoas tem, eles vão colher dados para saber se tem postinho de saúde, se não tem, se está funcionando, se não está, se tem escola, se não tem. Eles vão colher dados de tudo, certo? E aí, ele fala, ó, a coleta de dados do censo é fundamental para a população e a implementação de políticas públicas eficazes. Perfeito. Né? O que é eficaz? Eficaz eu vou te dar um exemplo. Existem dois conceitos. Quando a gente fala de eficaz, primeiro você tem que linkar com o conceito de eficiente e eficaz.
que é? Qual que é a diferença de um de outro? A palavra eficiente, ele quer dizer assim, vamos imaginar um jogo de futebol. Você tem o seu time, né? E você toca a bola desde lá do goleiro, vai tocando, até que você chega e faz o gol. Vocês foram eficientes, tocaram a bola certinho, fizeram todo o trabalho certinho. Só que tem hora que não dá pra você ganhar o jogo, tal, mesmo que o time esteja alinhado, vocês treinaram, de repente um jogador, né, muito esperto, o que ele faz? Ele pega a bola e sai correndo com ela na área, se joga na área pênalti. Pronto, ele faz o gol e ganha o jogo. O time não foi eficiente, porque por mais que ele tocou, por mais que ele tentou, ele não conseguiu. Então, ele se joga na área, bate o pênalti, faz o gol e ganha o jogo. Então, a política pública, muitas vezes, ela vem na mesma ideia. Como que eu tenho que, às vezes, fazer, né? Eu tenho que me jogar na área, né? E tentar achar um jeito pro povo brasileiro ganhar o jogo da vida, tá? É isso que nós precisamos saber. Então, a política pública, muitas vezes, não tem um postinho. Arma uma tenda, tá tendo problema de dengue. Arma umas tendas aí agora e vamos fazer, né, a cura desse pessoal. Então, são as políticas públicas eficazes. Às vezes, paliativa, certo? Às vezes, ela pode até vir para ficar. E aí é só melhorar o quê? A eficiência, né? O atendimento, a forma como está sendo feito. E assim vai melhorando a cada dia, beleza? Com as informações coletadas, governos municipais, estaduais, federais podem planejar a distribuição de recursos e serviços essenciais, como saúde, educação, infraestrutura. Expliquei isso aqui em sala de aula. O que é infraestrutura, professor? Bom, infraestrutura é tudo que a gente precisa para facilitar a nossa vida, né? Para chegar até os serviços públicos. Então, por exemplo, da minha casa até na escola, tem ruas asfaltadas, não são ruas de terra. Dentro dessas ruas tem encanamento de esgoto que está passando e encanamento de água também que está passando. Aqui na nossa cidade nós temos aeroportos, tem ferrovias, né? Tudo isso é importante? Nossa, muito importante. Tem rodovias transbrasilianas, como a BR-153. Isso é infraestrutura. Nós temos meios para chegar nos lugares com mais facilidade. Porque se a estrada for de terra, e o dia que dá uma chuva, será que todo mundo consegue chegar? Tá aí o problema, não tá? Então, infraestrutura é algo importante. Então, os governos, depois que eles colhem os dados, eles vão pegar e vão distribuir recursos. Ele identificou que tem um bairro com um problema, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai mudar aquele bairro. Ou tá precisando de asfalto, vamos asfaltar. Não tem água encanada, vamos encanar. Tá tendo favela, vamos ajudar as pessoas para cada um ter sua casa. Vamos acabar com as favelas, cada um, porque é necessidade de ter moradia digna, certo? E um monte de coisa que dá para a gente fazer para garantir que a população seja cuidada, certo? Porque a gente paga imposto nesse Brasil, hein, gente? Todo o dinheiro tem que ser revertido para a população, beleza? E aí, nós temos aí uma situação, ó. Com as informações coletadas, governos municipais, estaduais, federais podem planejar a distribuição de recursos e serviços essenciais, como saúde, educação, infraestrutura, maneira de atender às necessidades da população. Além disso, o censo, que é a contagem, ajuda a criar estratégias para melhorar as condições de vida das pessoas e o crescimento da economia, garantindo que decisões sejam baseadas em dados reais sobre a população. Beleza? Bom, tudo isso aqui a gente já fez em sala de aula, aula de número 10. Olha lá, ó. Quando não tem saneamento básico, tem essa charge aqui, né, da Água Sua Linda, uma página de ambientalista muito legal. Quando não tem saneamento básico, o esgoto é despejado a céu aberto, morre um monte de crianças. E ele está fazendo uma denúncia através de um desenho, certo? E aí essas áreas geralmente são áreas periféricas, ou seja, está em volta das cidades. As doenças são facilmente pegas, né, pelas crianças e automaticamente algumas não sobrevivem. Isso é triste, beleza? Bom, aqui ele mostra as diferenças regionais, a gente viu onde tem água e esgoto encanado, né, no Distrito Federal, em São Paulo, Distrito Federal, são os dois melhores, mas nós temos que chamar atenção para os piores. Isso aqui tem que melhorar no Brasil, ó. Nós temos que, pelo menos aqui, ó, do Ceará para baixo tem que melhorar. Água e esgoto tem que melhorar nessas regiões, beleza? Tomar muito cuidado. Então, o Norte e o Nordeste tem que melhorar, beleza? Agora, na aula 11, a gente vai falar um pouco de integração do território. A gente explicou em sala de aula que na aula 11
a gente viu problemas como o Brasil colonial, né? E no Brasil colonial nós tínhamos no mapa do Brasil ilhas. O Brasil, o território brasileiro ser desenhado, e tinha o Sudeste, tinha ilhas, né, econômicas, ou seja, quando eu falo um arquipélago econômico, eu estou dizendo assim, imagine uma ilha. Aí, mais um pouquinho adiante tem outra ilha. Mais um pouquinho adiante tem outra ilha. Elas não estão ligadas, são ilhas, né? Então a gente pode deduzir e também trazer para nós, trazer para o nosso conhecimento que essas ilhas precisavam ser ligadas, certo? O Brasil era um arquipélago econômico. Tinha lugares no Brasil que tinha economia, tinha outros lugares que não tinha. E aí ele chama atenção para onde estavam essas ilhas econômicas, né? Lá no período colonial, você não pode esquecer quais são os períodos, tá? Então eu vou colocar aqui do ladinho para você ficar linkado na história do Brasil. Colonial, Brasil colonial. Vai de quando, né? De 1500 a 1822, 7 de setembro de 1822. Já o Brasil Império, né? Eu vou resumir assim para ficar mais fácil para você. Vai de 1822, depois do 7 de setembro, até 1889. 15 de novembro de 1889 começa a República. Sem dividir o período, a gente já vive um período republicano. Lógico, teve alguns problemas aí no meio e tal, que isso a história vai contar para vocês ao longo do tempo, mas de 1889 até os dias atuais, nós temos, né, a divisão da história do Brasil, tá bom? Então nós temos o período colonial, o período do Império e o período republicano, que é o que nós vivemos, beleza? Bom, no período colonial, que ele vai dizer assim, ó, formação territorial do Brasil teve início no período colonial, com destaque para a região Nordeste. Qual é o produto da região Nordeste? Cana-de-açúcar. Não esquece disso, gente, não esquece disso. Cana-de-açúcar. Se você não esquecer disso, vai te ajudar muito, 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 muito. Nordeste, cana-de-açúcar. Foi uma das principais atividades. Ah lá, em que século, professor? Século XVI e século XVII. Cuidado com o número romano, hein, gente? Tem que treinar aí. No século XVIII, os ciclos econômicos como a mineração no Sudeste, então vou colocar de cor diferente, a mineração no Sudeste, vou colocar aqui de uma corzinha diferente para ficar melhor. Vamos trocar essa cor aqui para o amarelo para dar um contraste. E a pecuária no Sul, né? A criação de gado. Não esquece disso, não esquece. Vou trocar a cor também. Vou pôr aqui um vermelhinho para ficar bem diferente. Olha lá. Pronto, Nordeste, cana-de-açúcar, século XVI e XVII. Já no século XVIII e XIX, a gente chama atenção para a mineração na região Sudeste e a pecuária na região Sul. Pronto, você já sabe alguns produtos lá. Aí ele vai dizer no segundo parágrafo, hein, apesar do avanço das ferrovias do século XIX e do século XX, a integração efetiva entre as regiões do Brasil era limitada até o fim do século XIX. Tá? Então, o Brasil deveria ter mais rodovias, ferrovias. O Brasil deveria ter mais hidrovias, né? Caminhos para as águas. Mas o Brasil deveria investir muito mais em ferrovias. É isso que é a parte triste, porque nós temos muito pouco, gente. 31 mil quilômetros, se eu não me engano, de ferrovias. Os Estados Unidos e a China têm uma eficiência muito maior porque eles têm muitas ferrovias. O Brasil não ganha muita competitividade por causa disso. Falta para a gente avanço nas ferrovias. Essa discussão, ela não deixou de ser atual, viu, gente? Não deixou de ser atual. Então, o que eu chamo a atenção para vocês? Não se esqueçam de entender que as ferrovias são extremamente importantes porque o custo dela é pequeno. É pequeno o custo de manutenção. De instalação é caro. Mas depois que instalou também, nossa, eu vou falar para vocês, viram a eficiência excelente. O problema é que a gente cria problemas ambientais. E pode ser que pessoas, né, ao cortar uma floresta, por exemplo, como a floresta amazônica, pessoas se instalem próximo dessas ferrovias e comecem a criar comunidades e virar cidades. Isso não pode. A gente precisa do meio ambiente. Sem o meio ambiente vai virar um desequilíbrio total, certo? Então ele fala, apesar do avanço das ferrovias no século XIX e XX, a integração efetiva entre as regiões do Brasil ainda era limitada até o século XIX. No início do século XX, sob a liderança de Marechal Rondon, linhas telegráficas interligam o centro-oeste ao norte. Então, telegráficas, né, o telégrafo, né, um tac, 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 tac,
né? Assim que fazia, eu não consigo agora porque tá sem internet, porque tá dando manutenção na rede aqui, mas eu tô deixando gravadinho para você entender. Depois você pesquisa aí o que era o telégrafo, mas era uma forma de comunicação, certo? Até chegar o telefone, certo? Aí ele vai dizer, ó, facilitando a comunicação durante o ciclo da borracha no norte, certo? Na metade do século XX, o governo JK, Juscelino Kubitschek, importante governo, né? Foi ele que levou o governo do Brasil para Brasília, não esquece dele. Vou até deixar grifadinha azul aí, ó. Priorizou o transporte rodoviário. Ele, Juscelino, que fez com que criasse muitas estradas para o Brasil, né? Para impulsionar a indústria automobilística. Elas vieram para o Brasil, abriram as portas para o emprego, né? E ele ajudou fazendo rodovias. Lógico que o custo disso até hoje é alto, né? Muitos pais de família são caminhoneiros, mães de família são caminhoneiros, né, caminhoneiras, e tudo isso, né, ainda tem um alto custo para o Brasil, acidentes, né, porque as estradas não estão em ordem, ainda está melhorando, mas vai muito tempo ainda. Só quem está na estrada sabe quanto sofre, né, em relação a isso. O transporte rodoviário, apesar de sua flexibilidade, apresenta altos custos. Gente, o caminho não é o transporte rodoviário. O transporte rodoviário, teoricamente, tem que ser para pequenas quilometragens. É isso que eu vou dizer para vocês. Porque a manutenção e o consumo de combustível é grande. Nossa, é muito custo. Só quem tem um caminhão sabe o tanto que é dinheiro que vai embora, né? E sem contar que passa horas no trânsito, desgaste das estradas, pessoas sofrendo acidente, pessoas que precisam ser cuidadas, não tem estrutura para os caminhoneiros. É uma situação difícil de vida, viu, gente? Já as ferrovias, ela tem um alto custo para instalar, um alto custo. As ferrovias, aqui ó, olha o que vai dizer. As ferrovias, embora eficientes para cargas pesadas e longas distâncias, tiveram um crescimento modesto e são menos exploradas. E essa é a parte triste. Tem que pôr mais. No cenário atual, a intermodalidade, que eu vou explicar isso aqui agora, ó. Deixa eu só grifar esse negócio aqui, porque você precisa deixar grifadinho sobre as ferrovias, eu acho importante, tá? Eu vou até mudar de cor aqui, vamos deixar o amarelinho. No cenário atual, a intermodalidade. O que é isso, professor? Intermodalidade é que você pode usar um pouquinho do barco, do navio, um pouquinho do trem e um pouquinho do transporte rodoviário. Aí isso faz com que diminua os custos de manutenção e os custos do produto, entendeu? E aí a gente ganha competitividade no mercado internacional, isso é importante. Então a ideia é fazer com que o Brasil crie uma infraestrutura na parte de transportes, porque transporte e comunicação é o que muda o mundo, viu, gente? Que a gente possa usar diferentes modais, ou seja, diferentes formas de transporte de produtos e pessoas. E isso vai fazer com que a gente ganhe eficiência, competitividade pelo mundo, beleza? Então, você marca bem isso aí. Ainda em baixa no Brasil, né, o transporte intermodal, limitando o potencial de transporte e conectividade. Por fim, no que diz respeito à rede de comunicação, o acesso à internet e à telefonia móvel é essencial para a integração social e econômica do Brasil. E assim como a infraestrutura de transporte desempenha um papel fundamental na conexão entre as diferentes regiões do território. No entanto, persistem desigualdades na cobertura, ó a parte triste. Enquanto regiões mais desenvolvidas têm o melhor acesso, outras ainda enfrentam desafios, dificuldade e uma integração efetiva no país. Beleza, gente? Bom, aí tem o famoso, né? A famosa pintura de Cândido Portinari, o lavrador. Ao fundo tem o café. Aqui nós temos um trem passando, né? A ferrovia. Aqui ele está chamando a atenção para a degradação ambiental e a pessoa, né? Os negros africanos que ainda trabalhavam escravizados, né, nas lavouras de café, até que vem a abolição da escravatura, certo? Então, tá aí uma ideia. Responda os seus exercícios, façam. Na próxima aula a gente vê mais um pouco sobre tudo isso, né? Aqui, ó, mas antes, só para terminar, ó, a malha ferroviária, rodoviária do Brasil em 1960, era pouquinho. O Brasil era uma ilha econômica mesmo. Depois, ó, ela cresceu. Só que isso aqui, né, tá falando de malha rodoviária, tá? Rede pavimentada, ou seja, começou a surgir rodovia para todo lado, né? Ainda não está em boas condições, mas já melhorou bem em relação a 1960, certo? Ele mostra isso, ele mostra a comunicação do Brasil, acesso à telefonia. Os piores estados estão em Acre, Pará e Maranhão.
Os melhores são as cores mais escuras, a gente chama atenção para São Paulo, o Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, todas as partes mais escuras aqui são onde estão com boas conexões de telefone. Já a internet, nós temos problemas em lugares como Piauí e Maranhão, que é crítico mesmo, os lugares lá de internet. São Paulo continua bem, tanto em telefonia quanto em internet. Então, temos que continuar melhorando aqui para a gente não perder essas lideranças. E eu achei interessante essa charge aí, que fala sobre a pequena extensão territorial do Brasil. Né? O molequinho ganha do pai um presente, né? um trem, passando por trilhos, tal, não sei o quê. Aí o moleque, por que com uma extensão tão pequena, né? Ele faz uma crítica ali, estava pesquisando no seu celular, e aí o pai dele diz que é uma réplica da malha ferroviária do Brasil. É uma crítica mesmo, assim, escancarada, que nós temos poucas malha ferroviária, e só assim a gente vai ganhar competitividade, aumentando essa malha, né? Então, ela é pouco explorada, mas a sua expansão favorecia a competitividade de produtores brasileiros no mercado internacional com redução do frete, né? Letra D, de dadinho aí para quem não fez, beleza? Na próxima aula eu vou falar da aula de número 12 para vocês. Vai revisionando, qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Grande abraço, tchau.